Olá, seres pensantes. O que você seria capaz de fazer por alguém? Ou melhor, quanto tempo da sua vida você sacrificaria por alguém que você ama? Satoru Fujinuma passou por esse dilema em Erased. Erased, ou no idioma original, a cidade onde apenas eu não existo, coloca na balança diversas questões éticas, laços de amizade, redenção e trata de um conceito muito interessante, que inclusive foi muito bem aproveitado: o efeito borboleta. Para quem não sabe, o efeito borboleta, ou mais precisamente a teoria do caos, diz que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar um desastre destruidor no outro lado do mundo, se referindo à dificuldade da previsão do clima em alguns dias naquela época. Mas o efeito borboleta repercutiu em novos pensamentos. A teoria do caos, que consiste na mesma ideia, em que uma decisão de agora pode influenciar de maneiras inconcebíveis no futuro. Ou até mesmo, uma decisão simples do passado te levou a chegar a esse ponto. Agora que você está contextualizado, vamos à história. O nosso prota Satoru, não Gojo e sim o Fujinuma, aparenta ser um homem de 29 anos, jovem e comum. E realmente ele é, lidando com problemas cotidianos na sua vida de mangaka e entregador. Até que, na sua volta para casa, o nosso prota presencia algo estranho. E o anime nos apresenta a grande peculiaridade de Satoru. Ocasionalmente, desde a sua infância, o prota se depara com uma borboleta misteriosa, com um brilho azul notável, que o concede a possibilidade de voltar alguns minutos ou segundos no tempo. Imediatamente, o Satoru avista essa borboleta, que é uma clara referência ao efeito borboleta, e de repente, um veículo se desgoverna, causando um grave acidente. E o prota novamente se vê em cima de sua moto, segundos antes, sendo capaz de impedir aquele acidente, e se machucando no processo. É importante destacar que o protagonista não tem controle sobre essa habilidade e ela é involuntariamente ativada quando o perigo é identificado. Na maioria das vezes, o perigo alheio, evidenciando que apesar do seu comportamento apático e desanimado à realidade, ele se importa e tenta sempre ajudar as outras pessoas com seu poder, chamado por ele de Revival, mesmo que ele se prejudique no processo. Satoru acorda no hospital. Mesmo que não tenha se ferido gravemente, seu colega de trabalho, Katagiri, o visita, dizendo que o motorista do caminhão perdeu o controle, pois tinha morrido de ataque cardíaco. E graças ao Satoru, ele foi o único que se feriu. Chegando em casa, o nosso prota se depara com sua mãe. A mãe dele o lembra de quando ele estava na quinta série, com apenas 10 anos, quando 3 sequestros haviam acontecido. E 6 meses depois, um adulto que costumava brincar com ele foi preso. Tempos depois, o protagonista se lembra de uma menina de sua sala, a Kaio, que foi morta, e que na época ele se remoeu muito, sentindo que poderia ter impedido que ela fosse sequestrada naquele dia, e que o homem que tinha sido culpado pelas mortes não era o verdadeiro assassino. Satoru presencia algo terrível, e é acusado injustamente. Como sempre, o seu revival é ativado, e ele volta no tempo. Mas ao invés de voltar alguns minutos, Satoru volta 18 anos no passado, quando ele tinha apenas 10 anos. O nosso prota se vê novamente no corpo de uma criança, continuamente tentando entender o real motivo do Revival ter levado ele àquele ponto. E como ele poderia evitar aquilo que havia acontecido no presente. O prota cruza o caminho da Kaio e nota marcas de machucado em sua perna, indicando que Kaio já vinha sofrendo desde antes do seu sequestro. Satoru tenta se aproximar de Kaio, pedindo para ser seu amigo, com inclusive os amigos de Satoru o zoando, pensando que ele estava apaixonado pela Kaio. O anime mostra o Satoru com a mentalidade e maturidade de um homem comum, de quase 30 anos, mas com um comportamento infantilizado, provavelmente por influência de seu corpo. Dentre os amigos de Satoru, um se destaca: o Kenya, que ajuda grandemente o prota a ajudar a Kaio, chegando até a assustar o telespectador com a sua maturidade, mesmo que o Kenya ele seja apenas uma criança. Inclusive, o Kenya ele me lembra muito o Norman, de The Promised Neverland, que inclusive é um outro anime muito bom, recomendo. Talvez eu faça outro vídeo falando sobre ele. Apesar dos amigos de Satoru pensarem que ele gosta da Kaio, eles foram de grande ajuda para que o prota pudesse se aproximar da Kaio. O Satoru começa a pensar que a fonte dos seus problemas, o motivo do revival, é a sua colega, que seria sequestrada e morta nos próximos dias. Mas não só isso, ele sente que algo acontecia com ela mesmo antes de seu sequestro. Satoru tenta, cada vez mais, se aproximar da Kaio e intervir,
mesmo com dificuldade de aproximar dela, devido ao quanto a Kaio era uma menina problemática e com uma grande barreira social. O Satoru decide que não vai mais mentir pra ela, fingindo tá tudo sempre bem, e isso cria um laço forte entre eles. Satoru segue tentando descobrir em que dia a Kaio, a primeira vítima, seria morta. Erased é um anime muito emocionante, sendo extremamente competente em ser um drama e suspense. Ele consegue fazer com que nós nos cativemos com os personagens de uma forma tão suave e natural, mesmo que o tempo de desenvolvimento da trama seja tão corrido, devido a ser um anime tão curto, infelizmente, que faz com que pareça que quem que está assistindo fique imerso na trama de viagem no tempo e investigação criminal, como se você fosse um dos colegas de Satoru. Mas você não se apega só com as crianças, mas também se cativa facilmente com os adultos, principalmente com a mãe de Satoru e o professor. Me desculpe se eu não consegui expressar o quão incrível essa obra é, sem nenhum spoiler, mas eu recomendo fortemente que você assista. O laço de amizade entre o Satoru e a Kaio é tão emocionante, principalmente quando você começa a notar o desenvolvimento da Kaio e sua melhora graças ao prota, proporcionando uma sensação de segurança. Olha, eu peço encarecidamente que se você ainda não assistiu a Erased, vá e aproveite. Se possível, volte aqui e veja as minhas considerações sobre o vilão e o final da obra. Erased tem 4,9 estrelas de avaliação. Erased tem 95% de aprovação. Erased não tem nenhuma avaliação de 1, 2 ou 3 estrelas do público. Erased tem um dos melhores plot twists dos animes. Erased é um dos poucos animes que eu encho o peito de orgulho para dizer que isso é uma obra-prima. Esse anime te prende do início ao fim, sendo, na minha opinião, o melhor drama/suspense da história dos animes. Você se arrepia da cabeça aos pés quando, por exemplo, naquela cena em que o Satoru encontra a Kaio no armário. Além de ser um anime bem pé no chão. Cara, agora que eu tô lendo esse roteiro aqui, eu tô pensando, como que um anime de viagem no tempo, ele pode ser pé no chão, ou seja, realista? Galera, esse anime, apesar dele envolver temas como viagem no tempo, ele é muito realista. Como, por exemplo, quando o Satoru contou aos seus amigos que a motivação dele não era só os abusos físicos da mãe da Kaio, mas também que existia um assassino em série. Os amigos dele levaram aquilo como uma brincadeira, como crianças fariam, brincando de investigação policial e detetive. Mas, quando aconteceu aquela cena sinistra do túnel, em que o protagonista descobre que o assassino era o professor e entra em coma, os amigos dele, principalmente o Kenya, cresceram e voltaram a investigar sobre esse assassino, pois logo após o protagonista contar aos amigos, ele foi morto no lago. É extremamente suspeito. Eu fico pasmem que em todas as 3 linhas do tempo vividas pelo Satoru, ele se fere. A primeira, em que ele é suspeito. A segunda, não muda quase nada, e ele é quase preso. E a terceira, em que ele entrou em coma por 15 anos. Já que a gente chegou nesse ponto, vamos falar sobre a Kaio. Muitas pessoas julgam a Kaio por simplesmente ter seguido a vida dela, sendo que o interesse do Satoru na Kaio nunca foi romântico. Obviamente. Até porque isso seria pedofilia. Sempre foi óbvio que o Satoru ele estava disposto a sacrificar sua vida pelas pessoas ao seu redor. Ele até chegou a acalmar a Kaio após ele acordar do coma, dizendo que ela merecia continuar a sua vida. Ele só queria que ela fosse feliz. Além de que a motivação inicial dele era salvar a mãe dele. Se você lembrar de outras linhas do tempo, o Satoru já falou mais de uma vez que ele não se importaria de morrer ou ser preso para poder salvar alguém. Realmente, o cara era o Power Ranger vermelho. Além de que absolutamente todo mundo no final conseguiu ser feliz. A Kaio casa e tem filhos. Com aquele menino lá, com fortes tendências homossexuais. Enfim, não vamos falar disso. Os amigos do Satoru, né, que eles se formaram, viraram médicos, advogados. E o Satoru, que antes dele já era mangaka. E agora, depois de toda essa experiência, ele voltou a ter criatividade e ganhou fama com seus mangás e animes. Se você pensar bem, forçar um pouquinho a barra, até o vilão, porque ele superou a sua obsessão com o protagonista. Já que a gente tá falando do vilão, que vilão, eu notei claramente a inspiração dele no Yoshikage Kira, outro vilão bizarro com motivações claramente psicopatas. Esse vilão é um vilão bem escrito. Galera, o monólogo final dele e do Satoru são de arrepiar. E é fato, nessa linha do tempo não tem motivo do protagonista ter rancor do vilão, pois ele não conseguiu atingir nem ele, nem qualquer pessoa próxima ao Satoru.
Ele venceu. Então é como se ele perdoasse o professor. E ele reconhece. O professor percebe que a única pessoa que verdadeiramente conhece ele é o Satoru. E nesse ponto, nós entendemos o quanto o Satoru seria capaz de sacrificar pelas pessoas em sua volta. Ele não apenas ficou ferido, como ele deixou de existir por 15 anos da sua vida, apenas para proporcionar uma vida melhor para aquelas pessoas. E aqui eu deixo a resposta da primeira pergunta desse vídeo. A cidade onde apenas eu não existo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixa o seu like se você tiver gostado desse vídeo e se eu te ajudei a entender esse final, porque por incrível que pareça, algumas pessoas ficaram confusas com esse final. Já que a gente tá falando de final difícil de entender, eu tenho outro vídeo aqui no canal explicando o final de Evangelho e também toda a mensagem filosófica e as mensagens por trás dele. Então muito obrigado e até a próxima.